Olá, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou o Maicon Pieri e esse vídeo hoje é para falar sobre as novidades da nova versão que eu disponibilizei nessa sexta-feira, dia 16 de janeiro, para o NFS Downloader, tá? Então, sem mais delongas, vamos ver exatamente o que eu fiz de atualização dentro do sistema, tá? Então, aqui estão, né, a lista das novidades e aqui os ajustes que foram feitos. Então, a primeira novidade aqui do NFS Downloader agora é a opção de fazer a baixa, né, através da API da Receita Federal. Aê, a tão sonhada e a tão esperada, né, liberação de versão com a integração via API, porque ela facilita muito o processo, ela traz agilidade, né, porque aí eu não preciso ficar esperando, né, o robô fazer o download através da conexão com o portal da Receita para poder puxar essas notas fiscais, tá? O que é importante? Que a baixa via API, pessoal, ela só funciona com o certificado digital, tá? Então, mesmo que eu coloque ali o usuário e senha dentro do sistema, essa informação ela não vai funcionar se não tiver o certificado digital aqui informado dentro do sistema, tá? E aonde que eu vou pegar essa informação, então, pessoal? No cadastro do cliente aqui, né? Então, dentro dessa tela aqui que eu tenho as informações dos dados do cliente, eu adequei aqui para que ele só buscasse as informações do certificado digital que já está instalado no computador, tá? E para que eu possa, né, definir se eu quero que ele baixe as notas através da API ou continue fazendo o download via portal, tá, pessoal? Eu marco aqui qual é a opção que eu quero para esse cliente específico, tá? Então, a parametrização para baixa das notas fiscais continua sendo ainda dentro do cadastro do cliente, tá? E a determinação aqui para baixar via API ou via portal é de acordo com essa chavinha aqui agora, tá? E tem um outro detalhe, tá? O sistema, ele entende, né? Se eventualmente eu coloquei aqui a opção de API, tá? Mas eu não tenho certificado digital vinculado aqui dentro do sistema, aí ele vai ignorar essa informação aqui, ele vai fazer a baixa pelo portal, abrindo a tela para fazer o download, perdão, para fazer o login, né? Ou se você preencher aqui o login e senha do portal, ele já vai fazer aqui né, o login lá dentro do sistema de forma automática e vai baixar as notas como já vem acontecendo, tá? Então essa é a primeira novidade que a gente tem aqui dentro do NFS Downloader, tá? A outra novidade que eu coloquei aqui também para vocês, né, é a possibilidade da edição do local para salvar as notas fiscais, tá? Isso aqui eu conversei com o pessoal que me passou a informação de que eles estavam achando que estava sendo criado muita pasta, né, para poder salvar os arquivos. Então eu criei agora uma forma que você pode configurar qual é a máscara para que o sistema baixe as notas fiscais, tá? Então aqui eu continuo, né, tendo a possibilidade de eu escolher qual é a pasta que eu quero salvar os XMLs baixados das notas fiscais. E eu posso também configurar aqui, ó, como que eu quero que ele organize esses XMLs, esses arquivos, tá? Então eu posso usar aqui agora um padrão, né, que ele vai pegar o CNPJ, tipo, ano e mês, tá? Eu posso ter um simplificado, que ele pega aqui o nome, ano e mês, tá? Então se eu clicar aqui ele muda. Veja que ele tem um esqueminha de tags aqui agora, né, que ele identifica o tipo que ele vai armazenar as notas fiscais, tá? Eu posso colocar aqui por tipo também, então o tipo da nota, ano e mês, tá? Mas se eu quiser só o CNPJ, por exemplo, então eu posso colocar aqui, ó, né? Eu abro chaves, tá? Digito aqui CNPJ, fecho chaves e pronto. Ele vai salvar todos os arquivos, independente de fazer uma organização dentro das pastas, tá? Então aqui facilita para que cada um possa, né, escolher a melhor forma de armazenar os arquivos ali, né? E isso facilita também quando você está preparando os documentos para importar dentro do sistema de contabilidade, porque aí você consegue jogar todos os XMLs de todas as empresas e alguns dos softwares eles conseguem fazer essa separação na hora de importar o XML para dentro do programa, tá? Então, essa também é mais uma das novidades que eu disponibilizei aqui dentro do sistema, tá? E eu coloquei uma terceira aqui também, novidade dentro do programa, que é a possibilidade de fazer o agendamento para baixa automática das notas fiscais, tá? Esse agendamento ele é feito aqui dentro de configurações, então agora eu tenho um botão aqui, onde eu posso ativar ou não o agendamento para poder baixar
as notas de forma automática. E aqui eu configuro, né, a regra de baixa, né? Então, aqui ainda está em inglês, depois na próxima versão provavelmente eu devo liberar isso já traduzido para português, né? Mas é basicamente, né, frequência diária, semanal ou por hora, tá? E aí aqui eu consigo determinar qual que é o período que eu quero que ele vá buscar as notas, né? Os últimos 30 dias, os últimos 15 dias, né? Os últimos 60 dias. Então, eu posso escolher aqui, né? Para deixar isso de forma automática e ele vai ficar sempre naquele horário que eu determinar aqui, de acordo com a frequência, entrando lá dentro do portal da Receita e fazendo download dos arquivos XML, tá? O que é importante, pessoal, que esse processo aqui, ele só vai funcionar quando eu tiver o certificado digital vinculado do cliente, tá? Então aqui, ó, ele traz inclusive a indicação de quantos clientes são elegíveis para fazer o download via API de forma agendada, tá? E aqui, ó, eu consigo visualizar o histórico, né, do processamento que foi feito, se ocorreu algum erro ou não no processo de baixa agendada dos XMLs, tá? Um outro ponto bem importante que eu preciso comentar com vocês também a respeito da baixa aqui, né, utilizando o certificado digital, né, que é essa baixa aqui, tá? Eu até coloquei uma observação aqui embaixo, tá? Então, o que acontece, pessoal? O download por API, tá? Ele faz através da integração com o sistema da Receita Federal, tá? Então, é a API oficial da Receita, tá? Eu utilizei toda a documentação que está disponível pelo portal da Receita Federal, tá? Até eu posso ver aqui, ó, para poder mostrar para vocês. Eu tenho aqui, pessoal, o link, né? E aí depois vocês podem, se for o caso, pegar essa documentação também, tá? Do guia, né, de emissão da nota fiscal nacional, tá? E aqui tem todos os esquemas, ó, para comunicação com o servidor da Receita. Então, os dados para download que o sistema utiliza são os dados oficiais da Receita, tá? Só tem um detalhe que é o seguinte: toda vez que ele faz um pedido, né, uma requisição para a Receita Federal, ele precisa obrigatoriamente informar esse número NSU aqui, tá? E a primeira vez que você fizer o acesso e fizer o pedido de baixa via API no sistema, ele vai começar o contador do NSU do zero, tá? Isso porque, como eu não sei qual foi o último NSU emitido, então a primeira vez que você fizer a baixa via API, ele vai pegar esse contador do zero e vai começar a atualizar isso dentro do sistema, tá? Então, o próprio programa tem um banco de dados que ele vai armazenando essa informação do NSU dentro de cada cliente, para ele, toda vez que você fizer o pedido de download via API, ele sabe qual que foi o último NSU que foi gerado e também faz a baixa, né, a partir daquele NSU, para você não ter que ficar reprocessando toda vez que você fizer o pedido da baixa da nota fiscal, tá? E aí tem um outro detalhe. Quando, digamos assim, eu fiz a baixa, né, agora do período de dezembro. Só que eu precisava pegar algumas informações de notas de outubro, tá? Como ele já vai armazenando esse NSU, ele também já consegue entender qual é o grupo, né, o período de notas fiscais que ele vai ter que buscar, né, qual que é o NSU que ele vai ter que mandar para a Receita para poder pegar somente as notas de outubro, porque essa informação ele já vai guardando também no primeiro processamento, tá? Então isso é muito legal, assim, que acaba ajudando também, facilitando não ter vários reprocessamentos ali dentro da aplicação, tá? E aí tem um outro detalhe que é importante também eu comentar, pessoal, que a comunicação com o servidor da Receita, ele é limitado, tá? Então o que significa isso? Se você tiver outro software, né? Então digamos assim, o teu cliente lá, ele utiliza o software que faz o download de XML também de notas fiscais, tá? E ele em algum momento, né, reprocessou isso antes de vocês fazerem o pedido das notas, pode acontecer da Receita limitar o acesso e dizer que você não pode fazer a requisição daquelas notas naquele período, porque faz menos de uma hora que você fez o pedido de notas fiscais, tá? Então, eventualmente, pode acontecer de não conseguir fazer o processo da baixa, tá? Aí tem que esperar um pouquinho e tentar de volta. É claro, tá, pessoal, que assim, ó, se vocês estão fazendo o processo de fechamento fiscal, não fiquem, né, tentando ali fazer via API, né? Se vocês têm urgência e tudo mais, mude a chave ali, coloque para o portal e façam o download pelo portal, tá? Porque eu não consigo garantir 100% de efetividade, porque eu dependo do servidor da Receita para poder fazer a requisição e entregar os XMLs, tá?
Então, quando funciona tudo certinho, é uma maravilha. Só que, infelizmente, o sistema depende dessa comunicação com a Receita e nem sempre ela está 100% disponível. Então, só fica, né, essa orientação ali para que vocês, né, não briguem comigo aqui depois, caso aconteça, né, de dar algum erro ali e não conseguir baixar as notas, tá? Tem um detalhe que é importante que eu coloquei aqui dentro do sistema também, que é o seguinte, ó. Dentro da configuração do cadastro do cliente, tá? Digamos assim, eu puxei uma parte, deu um erro, travou tudo aqui, eu preciso reiniciar todo o processo. Então, o que você pode fazer? Você pode vir aqui, ó, e pedir para resetar o histórico desse cliente, tá? Então, o que ele vai fazer quando eu pedir para resetar o histórico? Ele vai limpar todos os NSUs que eu tenho baixados do cliente e vai começar do zero essa contagem. E aí eu posso também, né, puxar as informações para dentro do sistema novamente, né, fazendo uma nova consulta, e aí ele vai atualizar esse NSU, tá? Só que recordando, né, que quando eu faço o reset do cliente, ele limpa toda a informação e aí ele vai fazer a consulta desde o início, né? Então, se o cliente tiver um volume muito grande de nota fiscal, isso pode demorar um pouquinho mais ali no processamento, tá? Outra coisa também que eu queria comentar com vocês só é que a baixa, né, via API, pessoal, ela não está habilitada para fazer o download do PDF da Danf, tá? Então, se você precisa do PDF, aí é necessário você fazer o download através do portal daí, tá? Infelizmente eu não consegui, não é que eu não consegui, existe o endpoint da Receita para poder fazer a baixa do PDF, tá? Só que essas últimas 2 semanas está travando demais esse endpoint, assim. Então, eu tenho um software aqui que eu faço a emissão de nota fiscal de prestação de serviço para alguns clientes, e o software não estava conseguindo baixar o PDF quando eu fazia a requisição de uma nota fiscal. Então, imagina eu colocar em lote aqui essa requisição, isso vai impactar muito no processamento, vai demorar, aí vocês vão ficar bravos comigo. Então, para evitar aí esse transtorno, pelo menos nessa versão ainda não está disponível o download do PDF, tá? Via API. Então pode ser que no futuro, ali, a hora que estabilizar o processamento na Receita, a gente coloque esse fluxo para rodar, tá ok? Mas por hora, isso não está funcionando ainda, tá? Bom, aí o processo de baixa, né, pessoal, segue aqui o padrão que eu já tinha mostrado para vocês antes, né? Então, se eu quiser baixar uma empresa só, eu seleciono uma. Se eu quiser baixar todas as empresas, eu vou selecionando aqui. Clico no botão de baixar, preencho o período, né? Então, uma coisa que eu corrigi aqui também, que agora eu preencho o período, e ele já preenche a barra sozinho, né? Então, isso às vezes é chato, né? Na hora que está na usabilidade do sistema ali, né? A gente que trabalha com vários softwares ali e tudo mais, isso é chato, né? Tem que ficar digitando barra e tudo mais, então eu já corrigi isso também. E por padrão, tá, pessoal? Ele sempre vai trazer preenchido os últimos 30 dias do mês anterior à data que eu estou trabalhando, tá? Então isso também, porque normalmente, né, a importação das notas fiscais sempre é feita do mês anterior, né? Então já deixei dessa forma aqui também, tá? E aí, inicializando aqui o processo de baixa, ó, o sistema ele vai fazer a comunicação aqui com o NSU da Receita, tá? Ó, essa informação aqui, ó, que é o que eu comentei com vocês, ó. Então ele pega o NSU, né, ele começa do zero aqui o processamento, e ele vai aumentando, ó, de 50 em 50 e vai identificando, ó, quantos documentos fiscais tem aqui para fazer o download, tá? E aí depois de feito, né, a primeira vez, aí ele vai conseguir fazer todas as baixas de forma sequencial a partir do último NSU que ele baixou, tá? Então deixa ele fazendo aqui o processamento, tá? E eu vou explicando outras coisas aqui para vocês também, tá? Então aqui, ó, o que eu comentei, né, sobre o reset de dados aqui para poder baixar a API, né? Deixa eu dar uma pausa no vídeo aqui, que eu vou esperar ele terminar de baixar e eu já volto aqui com vocês, tá? Bom, pessoal, então aqui ele terminou o processo de baixa via API, tá? O processo ele é relativamente rápido, tá? E olha que interessante, ó, ele já baixou, né, os XMLs aqui todos, né, a partir da API da Receita, tá? Das 2 empresas que eu tenho configurado aqui, tá? E aí foi até importante ele fazer essa baixa aqui, porque eu quero mostrar outra coisa para vocês, tá? Uma outra correção aqui que eu fiz agora também dentro do sistema, tá? Foi colocar, né, a adequação do relatório com as conferências por filtros, tá? Então agora, né, ao invés de ter todas as notas, eu tenho um relatório aqui, tá? E esse relatório eu consigo atualizar ele, né, para poder fazer a consulta das notas fiscais que eu tenho emitidas, tá? E aí eu posso agora, né, selecionar por cliente, tá?
E uma outra coisa também que o pessoal tem comentado muito comigo é que às vezes acontece do cliente emitir a nota fiscal com uma data de competência diferente da data de emissão. Então eu coloquei um filtro aqui, ó, para poder fazer também, né, a consulta das notas fiscais a partir da data de competência, que é a data que ele informa dentro da nota fiscal, ou pela data de emissão, tá? E aí eu posso gerar o relatório aqui, ó, e ele mostra para mim aqui, então, o total de saídas e o total de serviços tomados aqui dentro dessa empresa, tá? Então, e aqui também eu consigo exportar ele, tá? Então, se eu clicar aqui em exportar, ele vai gerar um CSV para mim, tá? Deixa eu clicar em salvar aqui, ó. Ó, ele já salvou o CSV, eu posso abrir ele aqui também, né? Ele vai abrir no formato do Excel e aqui ele vai ter as informações, né, de todas as notas fiscais que ele fez o download, né? De acordo com essa apresentação aqui, né? Que tem cliente, número, né? O tipo da nota, data de emissão, competência, fluxo, né? Se é entrada ou se é saída, e aqui os dados do emitente e também do destinatário vai estar aqui daí, tá? Bom, deixa eu ver o que é mais aqui que eu deixei certinho aqui para vocês dentro do sistema. Então foi o reset por API que eu já comentei, o relatório de conferência, tá? Com os filtros das notas fiscais. E aí, pessoal, também tem mais uma informação que eu queria fechar com vocês aqui, que teve muita gente que me perguntou, né, sobre o compartilhamento das informações, né, do sistema e com relação à segurança do certificado digital, tá? Bom, então o que acontece? Deixa eu voltar minha carinha aqui. É assim, ó, pessoal, o sistema, tá? Ele não tem armazenamento externo, tá? Então tudo acontece dentro do teu computador. E aí, por esse fato, você não corre o risco de ter acesso, né? Eu não consigo ter acesso a informação nenhuma, nem do teu cadastro de clientes, muito menos do teu certificado digital, porque tudo isso vai estar rodando diretamente na sua máquina local, tá? Então eu não tenho acesso fora da tua máquina. Inclusive, aí sim, né? Precisa ter o acesso da internet do teu computador, porque senão ele não consegue conectar com o servidor da Receita ou com o portal ali para fazer o download das notas, tá? Mas eu não tenho acesso nenhum, então podem ficar super tranquilos aí que não corre risco de vazar informação nem nada. Bom, e aí com relação à instalação do sistema, tá, pessoal? O processo de baixa, né? Vocês vão continuar seguindo o mesmo fluxo, então vai entrar lá dentro do Hotmart, vai fazer o download da pastinha que está disponível lá com a versão 1.07, tá? Depois vai extrair esse arquivo e vai pegar o instalador aqui, né? Aí você vai executar, né? Clicar com o botão direito em cima dele, executar como administrador e vai fazer a instalação do sistema, tá? Essa instalação, para quem já estava usando essa versão aqui no módulo anterior, ele vai só atualizar os dados aqui dentro de NFSE Downloader, tá? Então ele vai manter aqui na instalação, né? A pasta de configurações, a pasta aqui dos dados, né, do banco de dados ali com armazenamento da informação do cliente, né? E aqui nessa pasta de downloads é onde ele vai baixar os XMLs, caso você não tenha configurado, né, o endereço para baixa diferenciado ali dentro do cadastro do cliente, tá? Se eventualmente, pessoal, acontecer de não conseguir fazer o download, né, via API, tá? Uma outra coisa que eu sugiro também é executar o atalho da área de trabalho aqui como administrador também, tá? Aí, com isso, você força o Windows permitir que você comunique com os portais da Receita, tá bom? Bom, então é isso, pessoal. Agradeço aqui que vocês, vocês ficaram aqui acompanhando, né, e adquiriram o sistema, né? Então, eu sou muito grato aí por todo mundo que está, né, divulgando, ajudando aí a gente levar, né, essa simplicidade, né, essa facilidade aí para quem precisa, né, fazer o fechamento fiscal, precisa pegar as notas lá dentro do portal da Receita e que não consegue fazer porque a Receita ainda não disponibilizou para a gente uma forma de fazer o download de forma em lote, né? E aí também eu queria pedir para você, né? Se você gostou aqui desse vídeo e gosta, né, desse trabalho que eu estou fazendo aqui, aproveita também e se inscreve nas minhas redes sociais, né? Então eu tenho lá o Instagram, tenho aqui o canal do YouTube, né? Então que eu gostaria muito, né, de convidar você para se inscrever aqui, né? Dar um joinha aí, dar um like no vídeo, porque isso aí ajuda também a gente a alcançar mais pessoas que têm interesse, né, nesse tipo de informação, nesse tipo de conteúdo, né? Mas também assim, né? Só faz se você quiser. Se não quiser, não tem problema também, né? A gente continua amigo, tá bom? Então é isso, pessoal. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau!